Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos aqui para ter essa conversa com o nosso amigo Luciano Takaki, que mora no Japão, e estamos falando aqui com ele, com o objetivo de comentar sobre um vídeo no qual o presidente do Centro Dom Bosco faz duras críticas contra nós e contra o sedevacantismo, numa conferência que se intitula Sedevacantismo, Soberba, Simplismo e Inconsequência. Então, Luciano, prazer ter Vossa Caridade aqui conosco. E o que é esse Centro Dom Bosco e como que eles estão trabalhando aqui? Qual que é o objetivo? Qual que é o carisma? O que eles fazem ali no Brasil exatamente? Salve Maria, muito obrigado, reverendo. Para quem não me conhece, eu sou o Luciano Takaki, eu tenho um site na internet titulado Católico Refratário. Hoje, nessa posição católica, me aproximei do Frei Tiago com muita honra, muito prazer. E, enfim, respondendo à pergunta, o Santo Dom Bosco, ele se define como uma escola que tem o objetivo de propagar a fé católica, né? Pelo menos nos seus estatutos é uma medida muito nobre, né? Que a gente, claro, aprova de alguma maneira. Porém, eles têm esse problema de não se posicionar de maneira, digamos, decidida. Se a gente vir a lista de vídeos deles, né, tem aulas muito boas, entendeu? Algumas de pessoas que são minhas amigas também, porém tem outras que parece que não se convergem, né? Porque ora tem vídeo exaltando a figura de Dom Lefebvre, ou mesmo do Monsenhor Vigano, aí depois tem outros vídeos apoiando padres modernistas. Então a gente vê aí uma certa inconstância, né? Porque um padre de uma paróquia Novo Zordo, nem de longe está na mesma posição de um Dom Lefebvre, né? É o que isso mostra, isso que já dá já dá uma luz sobre qual é a posição deles. Uhum. Quer dizer que ele diz aqui, nesse título, que sedevacantismo seria inconsequência, né? E a primeira questão que eu coloco aqui para eles é o seguinte: se essa conclusão teológica, né, que eles chamam de sedevacantismo, é uma inconsequência, então será que não seria também uma inconsequência mais grave nós constatarmos que existe um problema enorme na situação da Igreja Católica, como eles mesmos afirmam, né, em muitas das suas conferências, e simplesmente continuarmos legitimando essas autoridades, né? Quer dizer, é uma coisa assim que realmente nos faz levantar a questão, né? É uma posição muito, para assim dizer, essa posição sim que é mais inconsequente, porque leva a problemas doutrinais, porque sabemos pela fé que a igreja ela não pode sofrer uma defecção no seu magistério. E eles mesmos reconhecem, né, no curso sobre o Catecismo Católico da Crise da Igreja, aquele catecismo do padre Matias Gudron, eles fizeram um curso muito extenso, né, sobre esse catecismo, e o expositor ali, ele mesmo disse, ele mesmo assume, reconhece. Olha, o Concílio Vaticano II tem erros. Sim. Tem erros. Bem, não discordamos, mas acontece o seguinte: como é que um concílio ecumênico aprovado pelo Papa, um concílio da Igreja, pode conter erros, sendo que pela fé
sabemos que um concílio não pode conter erros. É como o São Roberto Bellarmino ensina. No livro que eles têm, inclusive. Inclusive, Luciano, quando eu mergulhei mais profundamente, podemos dizer assim, nessa questão, né? Porque, como a gente já explicou em alguns vídeos, eu, durante muitos anos, atuei como um padre, um religioso, dentro do contexto dos quadros normais de uma diocese e de uma situação normal da igreja conciliar, da igreja moderna, como nós quisermos chamar, né? E vendo as situações de injustiça e as situações de erro, de escândalo, de prejuízo para as almas, então foi ali que eu resolvi me afastar dessa estrutura e pensar, estudar e procurar me informar melhor sobre aquilo que está acontecendo. E, de fato, nós, através desse estudo, fomos percebendo que todos os teólogos, eles são unânimes em afirmar que o papado é incompatível com a heresia. Não é possível o papado sustentar um concílio herético ou sustentar afirmações heréticas cotidianas, né? E também eles afirmam que um herético não pode ser jamais aceito como papa legítimo. A única diferença desses teólogos, como Vossa Caridade citou São Roberto Bellarmino, é como entender o problema e como resolver a questão. Não é isso? Exatamente. Eles divergem mais no aspecto acidental, né? Geralmente é como vai depor um papa. Entendeu? Uns falam de um concílio imperfeito, outros falam, o São Roberto Bellarmino já acha que é ipso facto, né? Que é ipso facto mesmo, o papa já é deposto automaticamente pelo próprio fato da heresia em si, etc, etc. Mas todos eles estão de acordo que heresia e jurisdição não são incompatíveis. É uma incompatibilidade não de lei eclesiástica, mas de lei divina. Exatamente. Entendeu? Não é? Exatamente. Sim, é o famoso anátema, um ponto né? importante. E para quem não sabe aqui, Luciano, acho que é interessante a gente comentar que sedevacantismo, né, é uma palavra inventada na década de 60 para exprimir o seguinte conteúdo. Então, o que significa esse conteúdo que essa palavra nos propõe? Significa que a sede de Pedro está vacante, ou seja, que não há ali um papa legítimo no trono de São Pedro como sucessor de São Pedro. Então, claro que esse termo, inventado inclusive pelos inimigos, nós podemos até aceitá-lo como uma forma de nos identificar, mas a gente sempre propõe, e Vossa Caridade inclusive assumiu isso também no seu site, né? E nós nos apresentamos preferencialmente por católicos refratários. Por que isso? Porque normalmente na história da igreja nós damos nomes aos heréticos ou aos cismáticos para diferenciá-los dos católicos. Enquanto que aquele que tem o direito de se chamar católico, ele guarda o título de católico. Entretanto, nós temos que dizer refratários porque nós não estamos em comunhão e não estamos aceitando aquela estrutura atual, né, que antes serviu a Igreja Católica, mas que hoje foi apoderada por pessoas que não têm mais a fé católica. Sim, sim. É um termo, de qualquer maneira, impreciso, né? Mas é a que acabou ficando, é a que acabou pegando. Eu prefiro, eu também prefiro usar o termo católico refratório, o católico tradicionalista, católico puro e simplesmente, né? Na verdade, antigamente, nem o termo católico era usado, era cristão mesmo. Você pega o Catecismo Maior de São Pio X, ele refere-se a nós católicos como cristãos, simplesmente. Exatamente. Aqui, sim, bom lembrar que os hereges, eles só podem ser chamados de cristão apenas como analogia de atribuição, porque não o são de fato. Uma mera analogia de atribuição. Veja que nesse vídeo
Eles fazem, inclusive, Luciano, uma citação, e nesse catecismo eles dizem que os sedevacantistas não são cismáticos, pois não negam o poder de jurisdição de Pedro. Citação do próprio catecismo lá. Depois diz ainda, não são hereges, porque não negam nenhuma verdade de fé. É verdade que haverá sucessores de Pedro até o fim do mundo, mas não é verdade que um interregno prolongado, né, possa acontecer. Então é interessante Eles isso. mesmos Né? assumem, né? Eles mesmos estão ali concordando que a pessoa que adota essa posição não está adotando um cisma e não está adotando uma heresia. Então isso é fundamental a gente marcar como ponto de referência para qualquer tipo de debate, porque eu acho que o caminho melhor para elucidar esses problemas é um debate aberto, é um debate respeitoso, né? E isso em todos os sistemas. Você veja que eu tentei fazer ali um debate com o Alberto Zucchi, que é presidente da Monfort, e se essas pessoas tivessem uma honestidade intelectual e deixassem a gente falar até o fim, para poder a gente apresentar os nossos argumentos, eu acho que seria muito difícil de uma pessoa manter a posição galicana. Porque, pelo que eu vejo hoje em dia, só não é sedevacantista quem tem medo de perder alguma vantagem, ou quem está na ignorância da doutrina católica. É só isso que leva uma pessoa a manter uma posição artificial, que é a posição galicana, ou a posição natural, porém ignorante, de um modernista. Entendeu? Porque só são esses que estão disputando contra nós. Um modernista que manda aquela mensagem bem agressiva, dizendo: cale a sua boca e pare de falar contra o sumo pontífice, o santo padre, o sucessor de Pedro. Né? Quer dizer, são títulos que não estão cabendo na pessoa de Francisco. Né? E tem o galicano do outro lado que fala, sim, ele é herético mesmo, mas ele é papa igual e cale a sua boca também. Então, quer dizer, essas pessoas, na minha opinião, eles só estão presos a Bergoglio ou por ignorância ou por alguma vantagem de poder, de dinheiro, de ambição, de estar ali naquela estrutura, né? Porque a estrutura vai ser sempre gigantesca, né? No tempo dos apóstolos também, a estrutura dos judeus era uma estrutura imensa, né? E as pessoas falavam, não, nós não podemos deixar o judaísmo para seguir esse bando de loucos, né? Mas é a verdade, é a igreja, aquela instituição aprovada por Deus, né? Eu também, antes de me assumir dessa posição, eu tive que superar também outras, digamos, tentações, né? O respeito humano também, etc, etc. Claro que a gente leva um certo tempo também, né, para procurar também as palavras adequadas para expressar essa nova posição. Dentro dos modernistas, poderíamos dizer que há dois grupos ainda distintos, né? Certo. Tem os que chamamos de modernista, pura e simplesmente, são aqueles que reconhecem que houve uma mudança da igreja, mas acham ela muito boa, acham que é necessária, tinha que acontecer mesmo, etc e tal. Entendeu? Sim. E há os continuistas, que tentam, de alguma maneira, ainda ensinar que essas inovações estão em continuidade com a tradição. Tá? Os continuistas, eles, digamos assim, eles violam, né, o princípio da não contradição, porque eles querem identificar como como católicas essas inovações. Então, exatamente. Como é o caso, por exemplo, do padre Paulo Ricardo, por exemplo, né? Sim, sim. Ele acha que realmente que há uma continuidade. Entendeu? Não importa o quão a realidade das paróquias nos mostra o contrário. Você vai em duas paróquias diferentes, você verá duas doutrinas diferentes, duas liturgias diferentes. Sim. Duas religiões diferentes. Eu acho interessante também
que, como nós já temos aí uma distância de 60 anos desde João 23, né? Então, nós devemos concordar que é toda uma geração que não conheceu a Igreja Católica. Então, essas pessoas que hoje são jovens, né? Nós mesmos que já nascemos na época de Paulo VI ou de João Paulo II, então a gente nasce nessa igreja, nesse contexto, a gente não conhece, a gente vai crescendo nessas missas modernas, escutando essas músicas, vestindo essas mesmas roupas, analisando as coisas sobre essas mesmas perspectivas. Então quer dizer que a gente realmente precisa de entrar num outro contexto, né? E de perceber que não é só porque o mundo mudou, ou porque as modas mudaram, ou porque nós estamos numa geração diferente, que nós somos obrigados a engolir uma igreja completamente contraditória com aquela igreja de antes, né? Então, eu acho interessante a gente também explicar isso para as pessoas, né, Luciano? Como que realmente houve uma mudança cultural, uma mudança geral na sociedade, e as pessoas acham que a igreja entrou nesse contexto, e que isso não é uma revolução, nem uma heresia, isso é simplesmente uma adaptação a um novo tempo. Sim, sim, e sabemos que o que é ensinado hoje nos diz exatamente o contrário, né? Basta ver o que os antigos papas, por exemplo, falavam sobre o casamento e o que hoje ensinam amor e Letícia, né? Uhum. Uhum. Que, aliás, amor e Letícia é que gerou uma certa confusão, mas porque tem gente que ainda acha que amor e Letícia defende algo de católico ali. Tá. Mas se bem que é bom lembrar que esses documentos não são assim, né? A gente pega, com um leigo qualquer, pega um documento, lê ali e vai encontrar a heresia logo na primeira linha. Não é bem assim. O negócio, a heresia é colocada ali de maneira sutil, quase imperceptível, mas que conforme as pessoas vão interpretando aquilo, a mudança vai acontecendo. A amor-letícia é, digamos, um passo a mais. E assim como todo o ensinamento de Bergoglio, né, é um ensinamento nitidamente em ruptura com o magistério da igreja. Sim, então quer dizer que não é nem o caso de procurar uma heresia aqui ou ali, é o caso de você procurar alguma coisa de católico que ele diga. Né? Porque no meio de tudo aquilo... Os gestos dele já denunciam, né? As ações dele já denunciam, já. Entendeu? Mesmo que ele não escreva mesmo que não escreva nada, as atitudes dele já são suspeitas. As pessoas têm que entender o seguinte: o problema do Bergoglio vai para além das heresias que ele escreve em documentos oficiais. O problema dele também está nos seus atos externos mesmo, tá? Quer dizer, nas suas entrevistas, nos seus discursos, nas suas conferências, e que, por alguma razão, acaba recebendo a aprovação do mundo. Tá? E sabemos, né, que o que o mundo aprova, com certeza, não tem algo de bom ali. Tem não algo é de que Deus, vai né? que tem algo que vai contra a igreja. E não é normal, nunca foi normal um papa ser aprovado pelo mundo. Isso um argumento que eu nunca considero... aconteceu. Exatamente. O Papa está sempre em contradição com o mundo e com aqueles que são inimigos da igreja em todos os tempos, né? Como todos os heréticos, como todos os infiéis e como todos os judeus, né? Que uma vez que eles não se convertem, eles estão contra o catolicismo. E se eles estão contra o catolicismo, obviamente estão contra o Papa que defende o catolicismo. Agora, se eles se apresentam como Papa e vão contra o catolicismo, é claro que eles serão amigos dos inimigos da igreja. Né? Isso aí já é um argumento fortíssimo contra os galicanos. Agora, outra coisa que eu acho interessante é que, se a gente for pensar, se o ensinamento do Papa não fosse sempre infalível, então não seria necessário fazer um concílio
para dizer que o ensinamento do Papa é infalível, né? Como foi o caso do Vaticano I. Por quê? Porque se você faz um concílio e diz, olha, o ensinamento do Papa é infalível, você corre um risco, né, de, caso não seja tão infalível assim, de gerar aquilo que eles estão chamando ali, pessoas como nós, que imaginamos que a infalibilidade é um super dogma que torna o Papa alguém que realmente só diz verdades. Então quer dizer que o Vaticano I já seria um concílio inútil ou até mesmo perigoso. E o resultado também, né, seria até você dar ao Papa alguma coisa que ele não é. E aí os protestantes teriam razão, porque na época, né, não só os galicanos, mas também todos os protestantes e mesmo os governos, você veja o que aconteceu no Brasil com Rui Barbosa, por exemplo, que escreveu um livro contra o Vaticano I e contra a infalibilidade do Papa, dizendo que isso é contra a razão humana, você imaginar que um homem é assistido por Deus e que diz sempre a verdade. Então é interessante você analisar isso. A gente vê a oposição do Concílio Vaticano I e você percebe que todo o raciocínio era em torno disso. Como a igreja pode dizer que esse homem é infalível? E ao invés da igreja dizer, não, de fato a gente não quis dizer isso, não, a igreja reafirmava sempre isso, ele é infalível mesmo. Deixando bem claro que essa infalibilidade, ela tem as condições, obviamente, de que ele esteja falando a toda a igreja, de que ele esteja falando como chefe da igreja, ou seja, como Papa, e de que ele esteja se tratando da fé e da moral. Isso aí são condições do Vaticano I, e nós não estamos dizendo de forma alguma que o Papa é infalível quando ele fala da meteorologia do dia seguinte, né? Nós estamos falando dentro dessas condições básicas. Exatamente, dentro dessas condições básicas. Agora, não de forma alguma defendemos essa interpretação galicana que ex cátedra significa somente um pronunciamento de algo solene, dogmático no último grau, ou seja, estabelecendo um dogma numa proclamação extraordinária, né? Mas quando nós dizemos que um Papa fala ex cátedra e que define a doutrina, pode ser que ele esteja simplesmente reafirmando a doutrina no magistério cotidiano e ordinário e falando a toda a igreja na autoridade de Papa. Então isso também é ex cátedra, né? Apesar de não ser ensinamento solene, mas é ensinamento de um Papa que tem a assistência de Deus para reafirmar a doutrina de forma cotidiana no seu magistério. E é isso que afirma o direito canônico, né? Não só de 1917, mas também o de 1983, que é o direito canônico moderno, que nós também consideramos ilegítimo, mas mesmo nesse, diz que o católico deve obedecer e acreditar em tudo aquilo que o Papa ensina no seu magistério ordinário. Então, sim, mesmo para aqueles que dizem que o Vaticano II não é dogmático, então eles acabam se contradizendo nessa hora, porque a igreja, pelo próprio direito canônico, nos manda acreditar nesse ensinamento cotidiano, ordinário, que os papas ou um concílio pode nos ensinar. Uma coisa que é importante abordar aqui também é o erro deles também em achar que somente o que é infalível tem que ser obedecido. Entendeu? Esse daí é importante abordar também, porque, tipo assim, então só vamos obedecer o que o Papa definir ou o que ensinar em encíclica. O cardeal Franzelin, no seu Tractatus de Divina Traditione e Scriptura, ele escreve assim: nestas declarações, ou seja, as declarações que não são infalíveis, entendeu? Embora a verdade da doutrina não seja infalível, dado que, por hipótese, não há a intenção de fechá-la, há, entretanto, uma segurança infalível, enquanto para todos é seguro abraçá-la e não é seguro rejeitá-la. Nem isto pode ser feito sem violação da submissão devida ao magistério constituído por Deus. Cardeal Franzelin, Tratado de Divina Escritura, Divina Traditione e Escritura, capítulo 2, tese 12, escolho 1º, edição de 1875, página 127. Mas ou seja, mesmo quando o Papa ele não tem a intenção de definir,
mesmo quando não é um pronunciamento solene, mesmo quando não é, mesmo quando sequer faz parte do magistério ordinário. O Papa ele tem que ser obedecido. De tal maneira que isso significa dizer também que, por exemplo, numa entrevista num avião, né, que não é nem sequer aquele magistério ordinário, que é programado, que a pessoa está ali fazendo um pronunciamento como Papa, mas de uma forma muito informal, não significa também dizer que ele está fazendo ali um pronunciamento privado, né? Porque ele sabe que aquela entrevista vai ser divulgada, que aquela entrevista vai gerar... Para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro vai gerar grandes repercussões, né? Então, aquilo também, se fosse um Papa normal, né, um Papa verdadeiro, aquilo também seria revestido dessa assistência divina, pelo menos para manter aquela intenção, né, que um Papa verdadeiro tem de estar sempre defendendo o catolicismo. Ou seja, ele crê e pela fé católica ele entra no papado e pelo papado ele ainda tem uma assistência divina para manter aquela fé que ele já acreditava. Então, quer dizer, é muito difícil você imaginar um Papa verdadeiro dar o ensinamento e as respostas que esses impostores dão hoje em dia, né? Sim, e isso aí que Vossa Caridade disse vai de encontro ao que Monsenhor Gomes afirma, né, nos seus livros, principalmente num livro que ele escreveu que se chama Onde Nós Estamos. Monsenhor Gomes, então, no século XIX, né, ele vai explicar que o galicanismo, através do ensinamento do Concílio Vaticano I, esse movimento do galicanismo se torna uma heresia oficial. Porque antes era simplesmente assim, olha, nós estamos defendendo que os galicanos estão no erro. Por que eles estão no erro? Porque eles não obedecem ao Papa sempre. E porque eles não acreditam que o Papa ensina sempre a verdade. Então, por causa disso, a gente defendia o galicanismo como heresia. Agora, depois do Vaticano I, como afirma Monsenhor Gomes, não é questão de defender a hipótese, né, de que aquilo é uma heresia, mas nós temos a confirmação da Igreja que o galicanismo foi definido, foi colocado ali, classificado como uma heresia. Então, esses tais, né, que lutam contra nós, católicos, né, eles se apresentam exatamente na mesma sintonia dos galicanos, ou podemos dizer semi-galicanos, porque eles querem colocar limites na obediência. Não, a gente obedece o Papa, mas não sempre. Não, a gente acredita no que o Papa diz, mas não sempre. A gente separa, a gente seleciona dentro do seu magistério aquilo que é bom, aquilo que é infalível, é verdade, e aquilo que a gente já sabe que é heresia, que é erro, mas coitadinho, ele também tem o direito de errar, ele também é gente, né? Afinal de contas, ele também é carne e osso como nós, né? Então, quer dizer, não acreditam na promessa de Cristo, na medida em que ele disse: eu rezei por ti para que a tua fé não desfaleça. Sim, essa passagem da Escritura. No mínimo é uma posição análoga, né, ao galicanismo, no mínimo, para ser bem otimista, digamos assim. Para ser bem otimista, exatamente. Inclusive tem pessoas que dizem assim que nós, sustentando que a sede está vacante, ou sustentando que a igreja foi tomada pelos seus inimigos, então nós estaríamos considerando que as portas do inferno prevaleceram sobre a igreja, porque agora a estrutura da igreja foi tomada pelos seus inimigos. E a gente explica justamente o contrário, é que as portas do inferno não prevaleceram e nunca vão prevalecer sobre a igreja, justamente porque mesmo os inimigos tomando toda a estrutura, eles não conseguem destruir a igreja. Ou seja, a gente mantém a fé, a promessa de Cristo nunca falha, e um Papa nunca ensina o erro e a Igreja Católica nunca ensina o erro. Então quer dizer que são impostores a ensinar o erro, mas não é a Igreja verdadeira e o Papa verdadeiro a ensinar o erro, porque isso sim seria a porta do inferno prevalecer, ou seja, a heresia tomar conta daquilo que Cristo fundou.
E a interpretação oficial da igreja é que as portas do inferno são realmente a heresia, porque é o que está na Pastor Eternos, inclusive no capítulo sobre a infidelidade. O que Exatamente. a representação das portas do inferno nesse documento, que é um documento dogmático, Uhum. e o que diz ali é que as portas do inferno são as heresias. Que a promessa que a Sé Apostólica jamais vai sucumbir, jamais vai Uhum. defeccionar por causa delas. É o que. Inclusive eles citam também, o Luciano, o Vaticano I, dizendo que nós afirmamos, né, que Pedro não terá perpétuos sucessores, na medida em que nós estamos defendendo que desde Pio XII a sede está vacante. Então quer dizer que nós estaríamos indo contra o Vaticano I, que diz que as pessoas que afirmam que Pedro não terá perpétuos sucessores, elas sejam excomungadas, porque elas estão contra a promessa de Cristo que a igreja vai ter sucessores do Papa até o fim do mundo. Então quer dizer Então, que nós estaríamos incluídos nisso, segundo eles. Né? mas quem vai contra o Vaticano I são eles, tá? Porque o Vaticano I, tá? Inclusive, eu tô aqui com o Danzig aberto, né? Aí é o Danzig modernista, ó. Uhum. É o Danziger Hühnermann, o Danziger modernista, ou seja, uma fonte insuspeita aqui. Sim. Então, no Danziger Hühnermann, número 3064, Constituição Uhum. Pastor Eternos, quarta sessão, capítulo 3º, no cânon desse documento, aqui diz: se, pois, alguém disser que ao Romano Pontífice cabe apenas o ofício de inspeção ou de direção, mas não o pleno e supremo poder de jurisdição sobre a Igreja Universal, não só nas matérias referentes à fé e aos costumes, mas também nas que se refere à disciplina e ao governo da Igreja, espalhada por todo o orbe, ou que ele só goza da parte principal desse supremo poder e não de toda a sua plenitude, ou que esse seu poder não é ordinário e imediato. Olha só bem essa palavra imediata, Uhum. é, Uhum. é importante, quer sobre todas e cada uma das igrejas, quer sobre todos e cada um dos pastores e fiéis, seja anátema. Então aqui diz que o poder do Papa é supremo, sempre. E se eles acham que podem resistir ao Papa, é porque o Papa não tem todo esse poder supremo. Né? Alguns falam em jurisdição precária. Aqui não encontrei nenhuma parte em que a justiça precária é citada. Não está prevista a justiça precária nesse cano aí. Não É tem como claro, porque interpretar. se tem um Papa, né? Se tem um Papa legítimo, então quer dizer que a jurisdição tem que vir só dele. Não tem E como inventar uma jurisdição de suplência se um Papa não deu. é uma jurisdição suprema, ou seja, com o Papa é assim, ou é supremo ou é zero, mas se for zero, não é Papa mais. Com relação ao Monsenhor Lefebvre, você vê que, tipo, ele objetivamente ele estava certo em resistir àquelas inovações, ele estava correto em resistir à missa nova, etc e tal. Porém, ele fez tudo isso sem tirar as devidas conclusões que ele deveria tirar, né? Você vê que ele tava vendo o que estava de errado, ele estava correto em seu diagnóstico, porém ele errou ele se equivocou nas suas conclusões. Sim. Infelizmente, né? Porque poderia ter saído uma obra muito muito boa dali, muito melhor do que a gente vê hoje em dia, né? Mas infelizmente ele não tirou as devidas conclusões. Inclusive, se me permite Uhum. tocar outra parte, esse mesmo catecismo, ele disse que a posição sede-vacantista teria saído do seio da Fraternidade São Pio X por meio de infiltrações, sendo que, Uhum. na verdade,
a história é outra. O Dom Lefebvre, ele tolerava a presença de sedevacantistas. Ele sabia que tal e tal que era seminarista... possível, que era uma coisa correta. Sim, e ele sabia que tinha seminarista e padres ordenados dessa posição. Aqui a gente se refere aos 9, né? Ou então o padre Sembor, o padre Tchekada, o padre Dolan, que o Tchekada e o Dolan que hoje são falecidos, né? Deus os tenha. Entre outros. Ele estava consciente. Ele estava consciente, mas por causa desse processo de querer negociar com Roma, etc e tal, então ele se viu obrigado ali a expulsar esses 9. Pelo menos até onde entendi dessa história. Agora o sedevacantismo... Exatamente. O que eu entendi também, que alguém me disse aqui na França, é que na ocasião houve justamente aquela infiltração na fraternidade para combater essa posição, porque o que eles temiam é que a fraternidade fechasse na posição sedevacantista e que realmente faria uma oposição a Roma verdadeira, defendendo a verdadeira igreja. E ao invés disso, a fraternidade fechou com Roma, através de um acordo que já foi feito já lá naquela década de 80, de forma subterrânea, sem que o Monsenhor Lefebvre tivesse conhecimento. Mas essas pessoas que já estavam em contato, principalmente com o cardeal Ratzinger, eles já estavam ali influenciando o Monsenhor Lefebvre. E foi a partir daí que eles expulsaram os padres, expulsaram o padre Tchekada e tudo mais, né? Então quer dizer que foi realmente uma coisa bem arranjada, e a infiltração veio de fora. Exatamente, veio de Roma, onde o poder maçônico já tomou conta desde a época de João 23, e através dessa infiltração eles conseguiram anular toda a verdadeira oposição que a Fraternidade São Prudente pudesse fazer, né? Sim, e uma coisa que eu também gostaria de reiterar é que o sedevacantismo, cronologicamente falando, já existia antes da própria fraternidade. Porque já tinha os padres mexicanos, liderados por Padre Sáenz e Arriaga, já tinha certos outros indivíduos dos Estados Unidos e da França, já tinha toda essa gente da primeira geração. Sem contar, Luciano, que todos os padres, em qualquer lugar do mundo, que deixaram estrutura na época e que deixaram de celebrar a missa nova, ou que nem quiseram celebrar a missa nova, todos. É assim, eu acho que é uma coisa unânime, eu nunca ouvi falar de um sequer que tenha agido diferente. Como eles tinham uma noção da obediência ao Papa, então todos eles normalmente se dirigiam sempre para essa posição. Olha, eles estão fazendo isso porque eles estão ilegítimos, esse concílio não é verdadeiro, e esses papas, na verdade, não são papas verdadeiros. Então, acho que é interessante que isso aconteceu, como Vossa Caridade está dizendo aí, de uma forma bem evidente mesmo, desde João 23. Sim. Porque já estava ali manifesto a sua intenção, e inclusive o padre Sáenz e Arriaga e os seus companheiros, digamos assim, eles, sob o pseudônimo de Maurice Pinet, escreveram aquele livro Complô contra a Igreja. E esse livro foi escrito antes do concílio. Se pegar a edição em português que eu tenho, em PDF, tá ali, ó, agosto de 62. O Concílio Vaticano II foi convocado 3 meses depois. Então, eles já percebiam uma movimentação estranha. Entendeu? E olha que para quem estava ali dentro, né, para a grande maioria dos católicos ali, o João 23 ainda estava sendo visto como um Papa católico. Ele não estava ainda manifestando os sinais ali. Ele era mais dissimulado do que o Paulo VI, digamos assim, né? Porque o Paulo VI apareceu depois e passou o rolo compressor. Isso aí mostra que está faltando uma boa vontade da parte dali do pessoal do Centro Dom Bosco e de outras pessoas que estão falando contra nós, no sentido de estudar realmente o contexto do problema, né? Mesmo as questões
históricas recentes, eles não estão apresentando de forma correta, seja por calúnia mesmo, ou seja por ignorância, porque eles não estão reconhecendo como as coisas aconteceram. Por exemplo, achei um absurdo eles falarem contra o padre Checada e dizerem que ele fez ali um golpe e saiu depois de ordenado, sendo que isso é mentira, né? Ele foi ordenado em 77, depois de 77 a 79, ele deu aulas no seminário da Fraternidade nos Estados Unidos e só saiu em 83 porque eles foram expulsos. Quer dizer, é a mesma coisa, né? É um sistema que vai pelo lado da calúnia, da difamação, para poder dar para as pessoas a impressão de que todos aqueles que se apresentam como sedevacantistas são ou soberbos ou pessoas sem uma honestidade naquilo que eles estão se propondo a fazer, né? E olha que interessante, né? 2 anos andando nos seminários e ele não formou uma multidão de sedevacantistas ali entre os padres da fraternidade. Isso é curioso. Porque ele poderia ter feito isso. Eles falam muito mal, por exemplo, do Tuque, né, que foi esse bispo que ordenou vários outros bispos, que por sua vez ordenaram outros bispos, como o Dolan, como o Pivarunas e outros bispos conhecidos. Mas esse Tuque, que por mais que ele tenha tido ali momentos de dúvida, de confusão, etc. Ele tinha uma certa inconstância no começo, né? E acho que até o fim ele teve essa inconstância, essas dificuldades, mas no entanto, ele tinha consciência do que estava fazendo, era uma pessoa muito inteligente, inclusive frequentava École, né, quer dizer, frequentava o seminário de Monsignor Lefebvre, e foi no seminário de Monsignor Lefebvre que um padre que trabalhava ali, né, que é o padre Revaz, alegando as aparições marianas lá da Espanha e tal, ele aconselhou o Tuque a ordenar aquela gente do Palmar de Troia, que todos nós sabemos que é uma coisa completamente falsa e absurda, mas foi por conselho desse padre lá na fraternidade que o Tuque foi fazer a gentileza de ordenar ali, de sagrar esses bispos para o pessoal do Palmar de Troia, né? É bom lembrar que isso daí gerou muito problema. O Monsignor Lefebvre também recomendou. Aliás, acho que foi ele, principalmente, quem deu essa ideia. Alegando estar muito ocupado, etc e tal. E Monsignor Tuque, ele de alguma maneira, ele estava ocioso na época, né? Porque ele não podia voltar para o Vietnã, porque o Vietnã estava na guerra lá, né? Não tinha como nem voltar. Podia ficar inclusive, ali no Vaticano como ele queria, né? Sim, e inclusive ele perdeu a família toda, salvo engano, lá também. O irmão dele era presidente do Vietnã e foi morto na guerra também. No comunismo, né? Sim, e eles omitem, e esse catecismo do sedevacantismo, divulgado nessa aula do São Dom Bosco, omite essa informação. Que o Monsignor Lefebvre foi favorável, ele recomendou também a ordenação desses padres, que não eram sedevacantistas, não eram. Inclusive, eles reconheciam Paulo VI como Papa, e eles esperaram o Paulo VI morrer para eleger o próprio Papa. Sim. Com base numa visão, acho até interessante deles aí. Exatamente, esse pessoal do Palmar de Troia, eles reconhecem João 23 e Paulo VI como verdadeiros papas. Eles chamam de Sua Santidade Paulo VI, imagina. Então, quer dizer, eu não tenho dúvida de que, conforme informações que eu recebi, que todo o esquema de Palmar de Troia foi organizado pela CIA. E houve também outros bispos e outras pessoas que trabalharam no sentido do conclavismo, que é esse movimento aí de fazer um papa do nada, né? E que eram pessoas infiltradas pela CIA, pela KGB e tal, porque todos os inimigos da igreja, na verdade a gente sempre explica isso nas nossas conferências, eles são todos conjuminados entre si. E não importa que eles estejam na União Soviética, na Rússia ou nos Estados Unidos, não importa que eles estejam na Europa ou na América Latina, todos eles trabalham em conjunto. Então, o que acontece? Eles sabiam, né, que fazendo essa nova igreja programada ali pelas lojas maçônicas e pelo judaísmo desde o século XVIII, século XIX, eles iriam enfrentar uma forte oposição de católicos verdadeiros,
de católicos sinceros e de católicos que conhecessem a doutrina, que a gente chama do poder sapiencial, né, que viesse ali com a verdade. Então, o que eles fizeram? Ó, a verdade vai estar nesse movimento. Então, vamos ridicularizar esse movimento. Porque, como eles não têm a fraqueza da incoerência doutrinária, a gente não tem como buscar a destruição deles. Quando eu falo deles, eu falo do sede vacantis, né? Então, nós não temos como destruir o sede vacantis por argumentos. Então, vamos destruir o sede vacantis por fatos que deem para as pessoas a impressão de que eles são loucos, de que eles são cismáticos, de que eles são pessoas desajustadas, para que as pessoas cheguem a essa conclusão, que parece que é a conclusão ali do Centro Dom Bosco, né? Quer dizer, o sede-vacantismo não é herético, o sede-vacantismo não é cismático, o sede-vacantismo não é um erro, mas é um erro prático. Ele acaba chegando a essa conclusão, é um erro prático. Porque é tão difícil você viver sem papa, sem igreja, não sei o quê, que você vai necessariamente cair nessa inconsequência, nessa soberba, nessa loucura, e vai levar muitas pessoas para o inferno com essa paranoia. Ele nos chama de covardes, né? Como se fosse fácil assumir essa posição, como se fosse fácil perder vários amigos, né? Perder... Entendeu? Porque a gente tem... Porque a consequência é essa, a gente vai ficar isolado. Aí depois e nós que somos religiosos, a gente perde tudo. A gente perde tudo, na verdade. Graças a Deus que a providência nos socorre. Mas a gente sabe que as consequências são muito graves e a gente sabe, inclusive, que a gente corre risco de vida quando a gente começa a fazer realmente uma influência sobre muitas pessoas. Então, Luciano, o que eu acho também interessante ainda dizer sobre o Monsenhor Tuque é o seguinte, que por mais que as pessoas o critiquem, né, por ele ter tido essa atitude assim, que parece que não seguiu uma cartilha tão correta, entre aspas, como de Monsenhor Lefebvre ou de outras pessoas, né, se você analisa a questão de frutos, aquilo que ele fez em termos de ordenações e sagrações deu muito mais fruto para a igreja e com certeza no futuro vai dar muito mais fruto para a igreja do que todos esses outros, na sua iniciativa de querer fazer alguma coisa para conter a grande farsa da apostasia do Vaticano II. Então quer dizer que se nós analisarmos em relação aos frutos, né, que é o critério de discernimento do próprio Evangelho, então nós vamos ver que Monsenhor Tuque merece realmente a nossa aprovação, o nosso reconhecimento, por ele ter realmente dado à igreja bispos válidos que estão nos dando sacramentos. Mesmo que nós tivéssemos aí outras consequências, como aconteceu com o Palmar de Troia e outros grupos, que foram consequências nefastas, mas que uma vez que nós temos esse discernimento de diferenciar o subjetivo do objetivo, né, que é isso que o pessoal do Centro Dom Bosco, Monfort, o pessoal não consegue fazer isso. Objetivo quer dizer o quê? Você defende o que é católico, o que é a doutrina, o que é a verdade, o que a igreja estabeleceu em relação aos sacramentos, em relação à vida da igreja. Agora, o subjetivo, ou seja, os pecados das pessoas, se as pessoas são soberbas, se as pessoas são loucas, se as pessoas cometem escândalos, isso sempre vai acontecer. O próprio Cristo falou, é necessário que haja escândalos, quer dizer que o ser humano sempre vai nos decepcionar, sempre vai ter as suas fraquezas, mas não é isso a igreja. A igreja é infalível na doutrina, na verdade. Então a lógica deveria sempre essa. Nós seguimos a verdade, seguimos o que a igreja ensina, tiramos as nossas conclusões em cima daquilo, e se pessoas do nosso grupo não são perfeitas e não são santas, a gente tem que simplesmente ajudar essas pessoas. Mas nós não vamos deixar a igreja católica e deixar a verdade, porque existem pessoas ali defendendo a verdade, mas que são soberbos, ou que são ignorantes, ou que são pessoas escandalosas e de diversas formas. Né? O Centro Dom Bosco, baseado nesse catecismo, eles falam de divisões dentro do sedevacantismo. Porque tem uns que são da tese de que o último Papa foi o Pio XII, que é a majoritária, que é a nossa. Tem os que dizem que foi João XXIII, tem o pessoal da tese de que é Sitiaco, o pessoal totalista, ou sedevacantistas absolutos, aí tem
os que seguem a liturgia de Pio XII, outro de São Pio X, e por aí vai. Essas divisões existem, de fato, elas eventualmente, a meu ver, geram divisões necessárias, entre outras coisas, só que é o normal no ambiente que não temos um pastor para definir. E é bom lembrar que mesmo tendo um pastor para definir, divisões, contendas, sempre vão acontecer por causa da morte do pecado original. Isso já aconteceu entre os santos, porque essas pessoas esquecem que, por exemplo, dois santos gigantes, dois santos apostólicos, São Paulo e São Barnabé, eles tiveram uma contenda ali, eles se separaram, mas eles morreram santos. Então quer dizer que houve sempre a divisão. O normal do ser humano é a divisão. A unidade da igreja é um milagre. E a unidade da igreja é um milagre exatamente por causa da infalibilidade do Papa. E o Papa, sendo infalível, ele tem vínculo de unidade. Enquanto que a igreja moderna, ela é uma miscelânea de seitas que são totalmente divididas entre si. Cada paróquia tem o seu rito. Você tem os grupos separados, você tem a renovação carismática, você tem neocatecumenato, você tem Opus Dei, você tem os conservadores, você tem tradicionalistas, quer dizer, toda essa gente, eles se odeiam, eles não se juntam, eles detestam uma coisa que o outro faz, eles são completamente diferentes entre si, são várias religiões que só estão unidas pelo título de glória que eles usurpam da Igreja Católica verdadeira. Enquanto que a Igreja Católica verdadeira, o dia que ela tiver um Papa verdadeiro, então ali vai ocorrer o milagre da unidade, como sempre ocorreu na história da Igreja. Agora, hoje é normal que os grupos sede-vacantistas, eles tenham essas divisões, porque são realmente questões difíceis, às vezes mesmo questões pessoais que nos dividem, e essas questões pessoais, normalmente na Igreja normal, elas sempre existiram. Só que a gente acaba tendo uma unidade maior porque esse Papa verdadeiro, ele, de certa forma, obriga a haver essa reconciliação e essa união. Enquanto que se nós não temos isso, é impossível. É igual a separação, igual que eu falei entre São Paulo e São Barnabé. Essa contenda deles, entre eles aí, essa pequena discórdia aí, que os obrigaram a se separar, foi por uma questão acidental. Mas eles sabem que eles têm um vínculo de unidade que não vai separá-los, que é justamente o vínculo com o Papa, e também com o fim último deles, né, que é a glória eterna. Exato. Enquanto que a autoridade verdadeira, aí que tá, a autoridade verdadeira, ela sana todos os conflitos. Por quê? Porque se você não se submete à autoridade verdadeira, você perde a sua própria autoridade. Então quer dizer que o Papa, ele, como autoridade suprema, ele obriga todas as autoridades que são decorrentes da autoridade dele a se submeter à fé que, por sua vez, nos obriga a suportar-nos uns aos outros, como São Paulo pede na carta que ele fala ali, acho que aos Colossenses. Então, quer dizer, suportar uns aos outros significa que, apesar da gente não ter uma amizade completa, apesar da gente não ter uma afinidade total de pensamento, nós somos obrigados a concordar em tudo aquilo que a igreja ensina e somos obrigados, de certa forma, a trabalhar juntos para o bem da igreja e para o bem da salvação das almas. Então, com respeito a essas divisões que eles falam, né, inclusive eles criaram algumas categorias, como por exemplo de eclesiovacantismo, né, e incluíram Vossa Caridade como um eclesiovacantista aí, que não sei o que eles querem dizer com isso, né, mas passa a impressão que seria a posição de que a igreja acabou. Eles tiraram isso a partir de uma declaração, né, porque se falou de uma nova igreja, né, que não é a igreja católica, então daí eles tiraram essa conclusão. É o que eu acho completamente infundada, né? Porque... de fato, eles estão ali criando esses termos, né, para poder dar uma impressão de que o que nós defendemos é uma tese completamente absurda e inimaginável, né? Mas o que a gente gostaria de dizer é o seguinte, que a Igreja Católica,
ela só se manifesta verdadeiramente quando ela defende a mesma verdade, a mesma doutrina, a mesma tradição que veio dos apóstolos. E essa constância, esse fluxo indissolúvel que nós vemos no decorrer de todos os tempos, é facilmente provado pela história e pelos argumentos da fé. Agora, recentemente, por isso que nós dizemos que João 23 foi o primeiro a manifestar essa nova igreja, portanto é um falso papa, porque justamente na época dele, ele não só convocou o concílio, mas ele começou a dizer coisas que não correspondem à Igreja Católica de todos os tempos. Ele começou, por exemplo, a dizer que nós não podemos mais excomungar e condenar os erros. E isso vai contra a lógica da Igreja Católica desde o tempo dos apóstolos, porque a verdade, ela tem obrigação de condenar os erros, senão ela não sobrevive. A sobrevivência da verdade é a condenação dos erros. Isso não significa que nós somos soberbos, e isso não significa que nós não somos caridosos com as pessoas. Mas isso significa que nós somos implacáveis na aplicação daquela verdade revelada por Deus. Mas nós devemos também sempre nos lembrar de sermos caridosos, de sermos gentis e de acolhermos as pessoas que se convertem, né? Ou que nos procuram para terem uma ilustração a respeito da verdade. Então, eu achei até interessante que teve um padre que me procurou recentemente e ele disse, olha, eu não posso me apresentar publicamente, eu não posso dizer meu nome, etc., mas eu estou com essas dúvidas. E eu realmente estou colocando ali a questão porque eu acho que nós estamos realmente sendo enganados por uma estrutura que não é a verdadeira Igreja Católica. Então, essa questão de eclésia vacantismo, ou eclésio vacantismo, como eles dizem, é uma questão verdadeira. E o próprio Monsenhor Lefebvre dizia isso. Ele dizia, é necessário deixar a igreja conciliar. Então, eles elogiam o Monsenhor Lefebvre, mas não vão até as últimas consequências da declaração que ele fez em 1974. Então, ele mesmo chegou a essa conclusão. Quer dizer, que existe uma igreja conciliar que não responde à igreja católica, que é neoprotestante e que é neomodernista. Agora, deixar a igreja conciliar significa também deixar o seu falso papa. Porque um papa verdadeiro não pode ser a cabeça da igreja católica e, ao mesmo tempo, cabeça de uma igreja conciliar neoprotestante e neomodernista. Isso seria um monstro, né? Sim. E não seria a obra de Deus. Sim. Se fosse bem antigamente, né? Porque o Gustavo Corsão, ele cogitou essa tese aí, né? Mas só que na época dele as coisas não estavam muito bem esclarecidas, né? Então as pessoas tinham que inventar teorias para até explicar a situação. Mas só que hoje em dia não tem mais como defender essa posição. Uhum. Não tem. Exatamente. E de forma alguma nós estamos afirmando que as pessoas vão para o inferno necessariamente se elas não são sede-vacantistas ou se elas não estão totalmente de acordo ou se elas participam da igreja conciliar de alguma forma. Não é assim. Nós sabemos que existe um desejo dentro de cada pessoa de fazer a vontade de Deus, de obedecer a Deus. E é aqui... De ser católicos, né? Exatamente. Então, quer dizer, é nesse sentido que a pessoa será julgada. Então, não sou eu que vou julgar a pessoa, eu simplesmente vou fazer a minha obrigação, que é o quê? Na medida em que eu entendi tal ou tal verdade, ou tal argumento que a Igreja Católica ensina, não sou eu que estou ensinando, como Alberto Zucchi disse naquele debate que nós tivemos, é a tese do Frei Tiago, não é a tese do Frei Tiago, isso é a Igreja Católica que ensina. Uma coisa que eu gostaria de... Uma coisa que eu acho pontuar, é importante pontuar, reverendo, é o seguinte, perdão interromper, mas é que as pessoas têm que ter, porque tem sede-vacantistas que caem nesse erro também, entendeu? Tem alguns que caem nesse erro também. Vamos lembrar o seguinte, que as pessoas que estão nessa estrutura não são como... fazer parte da estrutura não é como, por exemplo, fazer parte de uma seita protestante. Porque quem está numa seita protestante, a pessoa não quer ser católica.
Ela não quer fazer parte da igreja mesmo. Ela quer fazer parte de uma seita. Agora, as pessoas que estão dentro dessa estrutura ainda, por alguma razão... Elas pensam que estão fazendo parte da igreja católica. Sim, elas pensam que são católicas. Elas pensam que fazem parte da única igreja, de igual maneira, entendeu? E é um processo que a pessoa... Eu mesmo demorei bastante. Porque antes, eu era um modernista, tá? Daqueles que nem praticantes eram. Depois, eu me tornei um seguidor do Padre Paulo Ricardo, porque eu gostava das suas aulas, etc e tal, porque eu via que estava no erro. Aí eu pensei, olha, aqui tô bem. Só que depois eu vi que tem coisas erradas no Padre Paulo Ricardo, aí eu me tornei digamos, um lefrevista, tá? Porque eu percebi que tem coisas erradas, tem coisa errada na missa nova. Aí depois eu me tornei dessa posição. Entendeu? Eu acho que ninguém faz a conversão ninguém faz a viagem para Damasco de São Paulo, né? Cai do cavalo e acorda convertido. Não, isso daí não existe isso. Não existe isso. As pessoas é um grau. Não existe conversão instantânea. Não, inclusive, eles estão nos acusando aqui de simplismo, né? Porque para eles é uma coisa muito simples. O Papa é infalível, a igreja sempre ensina a fé, e isso é um simplismo de dizer que quando nós vemos ele ensinar o erro, então nós constatamos que ele é um falso Papa. Não, na minha maneira de ver, isso não é simplismo. Isso é catolicismo. Por quê? Porque o catolicismo não é uma estrutura complexa e inatingível como são as filosofias modernas. Né? As filosofias modernas são feitas propositalmente para serem inatingíveis à inteligência humana, exatamente para poder dar a impressão que é uma coisa que está acima da razão. Né? E sendo que é irracional, na verdade, é irracional. E não é nada acima da razão. Enquanto que a revelação, que está acima da razão, e que é racional, porque não é o fato dela estar acima da razão que ela deixa de ser racional no sentido daquilo que é possível, né? Até porque precisa então, supor a revelação vem de Deus. Exatamente. Isso supõe a razão. E você se converte. Quer dizer que você aceita que a igreja ensina isso e você humildemente se converte. Você fala, olha, a igreja ensina. Então, vamos aceitar o que a igreja ensina, porque se eu aceito tudo que a igreja ensina, eu vou me salvar. Porque Deus é que me manda. É a autoridade de Deus que está ali. A autoridade de Deus está na autoridade da igreja. Então, quer dizer, eles nos acusam, primeiro, de ser simplistas, sendo que é simplesmente aprender o catolicismo e aplicar. Isso é simples mesmo, mas é questão de conversão. E esse simplismo, vamos dizer, católico, né, porque a igreja ela é objetiva, né, e ela tem uma doutrina que é facilmente inteligível, basta a pessoa ler e interpretar, uma interpretação simples ali, ela consegue entender o que está dizendo, e ela se converte. E isso é simplismo mesmo no sentido positivo da palavra, no sentido, eu faço uma coisa simples. Eu leio, o magistério diz isso, e eu me converto, e eu aceito a revelação de Deus, que a revelação de Deus, como nós católicos aprendemos, não é só a Bíblia, mas é o magistério que explica a Bíblia. Então é aqui que nós chegamos no catolicismo. E depois nós chegamos nessa conclusão, que é uma conclusão humilde. É uma conclusão humilde, porque é uma conclusão de alguém que crê porque se converte. A maior humildade é você seguir o ensinamento católico e você seguir os verdadeiros papas. Não sou eu que julgo Francisco, não sou eu que julgo esses falsos papas. É a Igreja Católica que já os julgou, e já os condenou, e já os excomungou. Eu só estou constatando que eles se enquadram exatamente no que já foi constatado e que já foi excomungado pela Igreja Católica Apostólica. É como São Paulo ensina, né? Agora não lembro aonde, mas que o herege, aqueles que fomentadores de divisão, acho que esse termo que ele usa, já foram julgados e condenados em seu próprio juízo. Agora, com relação a isso, é bom lembrar o seguinte: a história ela joga a nosso favor, porque o próprio Santo Afonso, que ele cita, né, bastante, inclusive, no seu livro A História das Heresias e Suas Refutações, na edição da Eclésia, página 139. Ao contar a história do herege Nestório, é bom lembrar, ele era patriarca de Constantinopla. Eu acredito que talvez era um cargo que na época
só não era mais importante do que o do Papa, porque Constantinopla era a segunda cidade mais importante da cristandade na época. Só não era mais importante que a de Roma. Todo mundo sabe que Nestório começou a professar as heresias aí, né? Dizendo que em Cristo havia duas pessoas, né? Duas pessoas e não uma só. E etc. Isso, consequentemente, nega a maternidade divina de Maria também. E ele disse o seguinte, olha só que interessante, né? Que a partir do momento que Nestório começou a pregar suas heresias, a população ali que diz que o povo, despojado das lições e costume, exclamava: temos um imperador, mas não temos um bispo. E é bom lembrar que ao longo de todo esse livro, de todo esse capítulo sobre Nestório, o Santo Afonso ele não expressou nenhuma palavra de reprovação ao povo. E aí o povo mesmo falou: não temos um bispo. Antes mesmo, 3 anos antes da Santa Sé depor Nestório. Agora fica a pergunta: será que por sendo Dom Bosco, o pessoal sendo Dom Bosco, esse povo de Constantinopla foi soberbo? Porque eles nem falaram. Interessante. Interessante, talvez eles responderiam, mas o Nestório só foi deposto lá no concílio de Éfeso e tal, precisou de um papa, precisou de todo um concílio. Quer dizer, sempre volta a estaca zero, né? Agora, o que eles não entendem é que a autoridade de um bispo, ou mesmo um patriarca de Constantinopla, depende da autoridade do papa, né? E essa autoridade do papa, que dá jurisdição para todos os outros, é que também dá autoridade para um concílio. Então, nenhum concílio não poderia julgar um papa. Na verdade é isso. Mas, se um papa é herético, né, aí existe uma outra questão. Ele perde o poder ipso facto e a igreja em si mesma, ela se protege do impostor. E a igreja, hoje em dia, ela só não consegue se proteger do impostor Bergoglio porque não existe o poder temporal mais, aquele poder temporal católico que existiu no passado, que foi responsável pela organização de todos os concílios. Isso é necessário entender. Não foram os papas, nem os bispos que organizaram os concílios, foram os imperadores, foram os reis. Eram eles que falavam assim, não, isso aqui está dando confusão no meu reinado, eu exijo um concílio, convoco esses bispos, eles que resolvam lá dentro, e eu depois vou dar aprovação e vou colocar a polícia para fazer cumprir o que eles estão fazendo. Entendeu? Então, quer dizer, a coisa era definida dessa forma. Por quê? Porque a religião, dentro da cristandade, ela é unida intrinsecamente ao poder temporal. E isso muda tudo, né? O que é interessante também nessa história aí, como eu disse, você vê que o povão mesmo, que ninguém ali era formado em teologia, muito pelo contrário, acho que a esmagadora maioria era analfabeta mesmo, mas você vê que eles não esperaram a condenação de Nestório. Antes da condenação, eles saíram da comunhão com Nestório. Exato, isso é interessante você falar, isso eu agora gostei da sua citação, porque uma vez nós estávamos conversando e a gente tocou nesse ponto também, uma outra conversa que nós tivemos uma outra vez mais para trás, e quando Vossa Caridade colocou uma coisa que eu achei muito interessante, né, que existem dois momentos, um momento em que todo fiel, todo batizado se exime, quer dizer que sai da comunhão, não, eu não tenho comunhão. E existe o segundo momento, que é quando uma autoridade, ou seja, quando existe toda uma confirmação daquela deposição, daquela constatação ali que houve de que aquela pessoa não era legítima. Jurídico, né, por assim dizer. Momento jurídico do problema. Esse momento jurídico, com certeza nós vamos ter. Mas esse momento jurídico só vai ser possível justamente por causa da defesa que nós fazemos hoje de que não podemos ter comunhão com esses heréticos. Então, é justamente a nossa defesa que vai suscitar um dia, quando nós tivermos um poder temporal apto para isso, e quando nós tivermos também todo um colégio de bispos e de religiosos, de padres, instruídos nessas doutrinas, que se apresentarem ali num concílio e fizerem toda a formalização daquilo que hoje nós estamos expondo. Então, quer dizer que com a exposição da doutrina, a pessoa já se declara fora dessa comunhão, por isso que a gente diz non una com Francisco, quer dizer, sem comunhão nenhuma com Francisco,
porque não é verdadeiro Papa, mas nós, com certeza, aguardamos essa confirmação jurídica, não porque a gente imagina que ela um dia não vai acontecer, que é certeza que ela vai acontecer por causa da promessa de Cristo, né? É necessário que a igreja volte ao seu estado normal, mas nós também entendemos que existem esses dois momentos, né, Luciano, como você estava comentando. Enquanto essa deposição jurídica não acontece, a gente não pode ficar engolindo as heresias, né, de um falso papa. Tem que romper com ele. Porque mutatis mutandis, temos que imitar a população de Constantinopla na época de Nestório. Eles não esperaram. Exatamente. Eles viram que Nestório estava pregando heresia. Exatamente. Inclusive, parece que nessa conferência aí do Centro Dom Bosco, eles chegam a afirmar que Santo Afonso está contra São Roberto Bellarmine. Isso é completamente falso. Porque Santo Afonso, né, ele vai dizer que se Deus permitisse que um papa fosse notoriamente herético, ele deixaria de ser papa e o pontificado ficaria vacante. Mas se ele fosse um herege oculto e não propusesse falsos dogmas à igreja, falsas doutrinas, etc., então nenhum dano resultaria para ela. Ora, estamos justificados em acreditar, como diz o cardeal Bellarmine, tá vendo? Então, Santo Afonso, citando o cardeal Bellarmine, que ainda não era canonizado, que nenhum dos romanos pontífices, mesmo como homem privado, se tornará herético, seja notório ou oculto. Então é bonito que o Santo Afonso vai além. Ele chega a dizer que nem sequer, como homem privado, um romano pontífice pode se tornar herético. E o curioso é que ele cita São Roberto Bellarmino. Eu vou lembrar que o São Roberto Bellarmino, ele foi canonizado e elevado ao doutor da igreja num espaço exatamente de um por causa dessa doutrina. Em 1930, ou seja, já no século XX. Então, no século XX, a igreja, né, na época, era Pio XI, Pio XI reconhecendo a doutrina de São Roberto Bellarmino, e na bula em que ele eleva São Roberto Bellarmino como doutor da igreja, ele disse que a eclesiologia, o estudo eclesiológico de São Roberto Bellarmino foi amplamente usado no Concílio Vaticano I. Porque sabemos que os doutores da igreja, cada um deles tem um carisma diferente, né? O Santo Afonso, por exemplo, ele era voltado mais para a moral. Sim. O São Tomás de Aquino era mais para a teologia propriamente dita. Exato. São João da Cruz é um doutor espiritual, né? Da mística, né? Exatamente. São Roberto Bellarmino é o doutor por excelência da igreja e do papado. É o doutor eclesiológico, podemos dizer, da eclesiologia por excelência, porque a definição de igreja que ele dá é o que é usado no catecismo hoje em dia. Exatamente. Até o catecismo modernista usa essa definição. Até o catecismo modernista usa essa definição. Mas é por isso que eu acho interessante, Luciano, a gente conseguir perceber que eles têm medo do debate porque eles sabem que eles não têm argumento contra todas essas afirmações baseadas nos santos, nos doutores da igreja, no magistério, na escritura. Quer dizer, é muito argumento e eles não conseguem se colocar diante desse debate. Então isso é uma incoerência, porque eles inclusive fizeram lá um vídeo promovendo o padre Júlio Maria Lombardi, né, que era realmente uma pessoa extraordinária. E esse padre Júlio Maria, ele colocou 4 pastores protestantes para correr, né? E os maçons estavam bloqueando ali as ruas e tal, na época que o padre Júlio tinha convocado todos eles para o debate. Então eles inventaram histórias ali, dizendo que a cidade estava com problemas e tal, que estava correndo uma confusão ali social, para desviar as pessoas do debate e para não aceitarem o debate. Então acabou que o padre Júlio foi ali no lugar marcado, as pessoas também, apesar de toda aquela confusão, foram no lugar marcado, compareceram, e o padre Júlio Maria então falou para todos, ó, eu estou aqui, eles não vieram, eles tiveram medo do debate, eles não têm coragem de enfrentar a verdade, e por isso mesmo nós estamos provando para essas pessoas que nós estamos com a verdade, né?
Então isso aí era interessante no tempo que as pessoas ainda também eram sinceras e se convertiam diante da verdade, né? Hoje em dia não é o caso, né? Infelizmente. Sim. E só para colocar só para dar uma conclusão a esse negócio de querer achar que o São Roberto Bellarmino pode estar provavelmente errado, não sei o quê, é bom lembrar o seguinte, que os canonistas pós-Vaticano I, eles são quase unânimes, para não dizer que eles são de fato, né, porque eu não encontrei nenhum canonista que divirja, não encontrei dois canonistas que divergem entre si, é que eles adotaram a posição de São Roberto Bellarmino. Eu só gostaria de aqui citar, por exemplo, o padre Coronata, no seu comentário ao Direito Canônico de 1917, edição de 1950, no Institutiones Iuri Canonici, o padre Coronata, ele disse aqui, ó, que ao comentar o cano sobre a perda do cargo pontifício, né, ele mostra, tem aquela possibilidade, né, o Papa ele perde o pontificado pela morte e também pela renúncia voluntária. Aí tem esses modos de renúncia. A renúncia pode ser que o Papa vai lá e renuncia, assim, né? Que nem foi o Celestino V. Aí tem outras formas que não aconteceram, mas que pode acontecer. E uma delas é a perda de ofício por heresia notória. Exatamente. O padre Coronata ele vai dizer que tem atores que negam a possibilidade de que um Papa possa se tornar herege. Aí tem também aqueles que acham que pelo menos com pessoa privada pode acontecer. Mas o fato é que, quando a heresia é notória, o Papa perde o pontificado. E aqui diz, se semelhante situação acontecesse, ou seja, do Papa cair uma heresia notória, ele, o pontífice romano, cairia por lei divina do seu ofício sem nenhuma sentença, sem nem mesmo sentença declaratória. Aquele que abertamente professa heresia se coloca para fora da igreja, e não é possível que Cristo preservaria o primado da sua igreja em alguém tão indigno. Donde se o romano pontífice professasse heresia, antes mesmo de qualquer sentença declaratória, que de qualquer maneira seria impossível, ele perderia a sua autoridade. Aqui está Mateus, Conte a Coronata, Institutiones Iuri Canonici. Outros canonistas, que nem o Vernes e Vidal, Veja que a mesma opinião, todos eles adotaram a opinião de São Roberto Bellarmino. Exato. Então veja que aí, né? aí nós estaríamos indo por um caminho teológico que, por sua vez, desemboca no direito canônico, que é a lei da igreja, e essa lei da igreja já comentada, quer dizer que ali não tem de onde a pessoa escapar, né? Porque a teologia desembocou na lei, a lei, por sua vez, já é comentada, quer dizer que não tem nem como ele interpretar diferente, e ele ficou preso ali naquela encurralada, né? Entretanto, eles também criticaram a nossa posição e o nosso empenho em destacar a bula de Paulo IV, né, que eu considero um documento assim de uma importância fundamental, e eles então colocaram ali pouco caso, fizeram entender que essa bula foi já abrogada, e citaram um documento de Pio IV, que veio em seguida com a sua Constituição In Eligendis, né, dizendo que essa Constituição já do Papa seguinte já regulava o conclave e colocava ali a diferença dessa questão aí da excomunhão. Então, o que essas pessoas não entenderam, e que inclusive nós comentamos nesse nosso vídeo sobre a bula de Paulo IV, porque houve outras ocasiões em que se falou disso, como na época de São Pio X, ou mesmo na época de Pio XII, é que, de fato, é possível um cardeal excomungado participar do conclave e ser eleito. Mas é preciso se diferenciar a heresia, que é um crime contra a lei divina, e outros pecados, outras situações em que a pessoa incorre em excomunhão por lei canônica. Então, quando esse documento de Pio IV, ou outros documentos, até no próprio Pio XII, que foi mais recente, colocam a possibilidade de um cardeal excomungado participar de um conclave e até mesmo poder ser eleito,
devemos entender que isso não é por causa que aquela pessoa foi herético, mas simplesmente por causa que aquela pessoa foi excomungada por alguma lei eclesiástica. Então, naquela lei eclesiástica, exatamente, ele ainda tem o direito de participar de conclave e ainda tem o direito de ser eleito. Isso que é incrível. Mas ele jamais poderia ter acesso ao pontificado se ele está excomungado por lei divina, porque essa lei divina não é uma questão de um simples detalhe, mas é uma lei divina, quer dizer, é uma essência, é a fé que está comprometida. É como eu sempre digo para os meus amigos, é uma incompatibilidade ontológica entre heresia e jurisdição. Porque dizer que um herege pode ter jurisdição na igreja é o mesmo que dizer que um analfabeto pode ensinar português numa escola. Não tem lógica. Entendeu? Como é que o analfabeto não tem o que ensinar? É uma coisa que vai contra, podemos dizer, a própria instituição da igreja, porque Cristo instituiu a igreja sob Pedro a partir da profissão da fé de Pedro. E isso todos os padres da igreja comentam. Isso nos leva a concluir ainda o seguinte: mesmo que a bula de Paulo IV nunca tivesse sido escrita, e de fato a gente nem precisa dela para aprovar nossa posição, essa lei continuaria vigente, porque a incompatibilidade entre jurisdição e heresia é de lei divina, não é de lei eclesiástica. O Paulo IV não inventou isso. Ele apenas enfatizou ali nessa bula. Exatamente. Isso aí é algo importante também de explicar para as pessoas. E outra coisa que eu queria salientar aqui também, Luciano, é que eles têm ali, naquele vídeo, contra nós, uma contradição. Porque, como eu citei no início, esse catecismo que eles citam ali contra o sede-vacantismo diz que nós não temos nenhuma heresia. Mas eu digo e continuo afirmando que eles são hereges, porque eles não estão acreditando naquilo que a igreja ensinou, ou seja, na infalibilidade do Papa e na incompatibilidade da igreja com o erro. Né? Mas eles vão mais longe e dizem, inclusive, caindo em contradição, por isso que eu acharia bom um dia se eles aceitassem o debate, porque eu queria que eles respondessem às contradições. As contradições são muitas, e eles não respondem, porque eles não querem aceitar o debate. Né? Eles elogiam o padre Júlio Maria, que foi lá contra os protestantes, contra os maçons, mas não aceitam o debate de jeito nenhum. Agora, se um dia eles aceitassem, eu queria que eles me respondessem a contradição, porque disseram que nós não somos nem cismáticos nem heréticos. Isso eu já achei muito bom. Mas, responda para mim, por que então que ele diz que os sede-vacantistas negam o dogma da sucessão perpétua do trono de São Pedro? Ó, se nega, é herético. Concorda? Está excomungado. Agora, o cardeal Biot, ele diz, nessa sua explicação sobre esse tema do Vaticano I, ele diz, quando se diz sucessão perene e que nunca interrompida, não queira tomar isso de tal maneira como se não pudesse transcorrer nenhum intervalo de tempo entre a morte do predecessor e a eleição do sucessor. Nem tampouco como não havendo nenhum em toda a série, cuja legitimidade se duvide, tá vendo? Então, até isso ele propõe. Como se não fosse possível, na série da continuidade dos papas, que existisse ali alguns cuja legitimidade se duvide. Mas entenda-se que tal sucessão dos pastores na sede de Pedro não cessa nunca, mesmo vacante ou ocupada por um titular duvidoso. Basta que permaneça sempre, mesmo virtualmente, o direito de eleger um sucessor conforme a igreja instituiu para o reino eletivo instituído por Cristo. É muito boa essa explicação aqui do cardeal Biot, né? Eu estou colocando aí, inclusive, o quadro com essa citação, para as pessoas verem que nós não estamos inventando isso. Então, quer dizer que ele está dizendo ali que nós, de forma alguma, negamos, isso é falso dizer que nós negamos a sucessão perpétua do trono de São Pedro. Porque nós estamos proclamando hoje o direito de eleger, mesmo que seja virtualmente, ou seja, mesmo que isso hoje seja uma coisa quase impossível, mas nós temos, como igreja, o direito de eleger um sucessor válido, legítimo, conforme a igreja instituiu, para um reino eletivo, mesmo que não seja no Vaticano, que eles ocupem o Vaticano, que Deus destrua o Vaticano, não importa. Mas nós temos o direito de eleger um reino, naquele reino eletivo, que é a Igreja Católica, constituída na terra, um sucessor verdadeiro de São Pedro, com o seu poder temporal e poder espiritual. Sim, então isso é importante a gente garantir. E como isso vai se dar já é uma outra discussão, né?
Claro que Não, a gente isso é não uma pode. discussão Sim. Claro que em não outra, em podemos. outra, em outra esfera, porque de fato Porque não pode, o que não pode. eles até zombam de nós nessa hora, dizendo assim. Aí eles dizem que é eles que vão eleger um papa. Mas quando eu digo que nós vamos eleger um papa, eu estou dizendo nós, católicos verdadeiros, pode ser que nós não estejamos ali presentes, mas nós que eu digo, católicos verdadeiros, que defendem toda a fé católica integral, essas pessoas é que têm que estar no contexto de uma eleição de um papa. Agora, a manifestação sobrenatural disso, ou como isso vai acontecer, de fato, isso é algo que nós não podemos entender. Existem revelações privadas que nós podemos ali adotar para buscar uma lógica, um entendimento, mas a impossibilidade disso não é algo que eles possam provar. Porque imagina, por exemplo, no tempo dos papas que foram perseguidos na perseguição de Valeriano. Nós estamos ali na metade do século III. A igreja estava numa situação tão grave de perseguição que quando o Papa Sisto ia ser levado para o martírio, ele falou para o diácono São Lourenço, ó, vende os cálices para eles não pegarem aquilo para eles, vende tudo, pega o dinheiro do ouro e dá para os pobres, porque senão eles vão profanar os nossos cálices. Então quer dizer que ele não tinha nem possibilidade de imaginar que a igreja ia conseguir eleger um outro Papa. Porque ele estava sendo levado morto, a igreja estava sendo tão perseguida que ele pensou, não sabemos quando a igreja vai restaurar de novo aquela hierarquia, aquela possibilidade ali. Falou, vende tudo que a igreja tiver e deixa tudo para os pobres, porque nós não sabemos nem quando que vai ter outro ali que vai celebrar a missa ali no meu lugar como Papa, imagina. E isso responde também à questão da vida da igreja, né? Porque se a vida da igreja que eles entendem é uma igreja que todo mundo vê em todo lugar, é bom lembrar que nessa época a igreja estava praticamente invisível. Exato. Porque Ela não o tinha Papa, como se manifestar. O Papa, ele não tinha condição sequer de governar a Diocese de Roma de direito. Quanto mais a igreja de todo mundo. De todo o orbe. Exatamente. Porque o Papa, ele tinha que cuidar das coisas dele ali, já sabendo que ele pode ser morto a qualquer momento, entendeu? Ele mal dava conta ali do que ele tinha que fazer. Agora imagine cuidar de toda a igreja. É claro que de alguma maneira ele conseguia, né? Mas é para você ver que... Mas era um tempo difícil. Então agora, por exemplo, que nós estamos vivendo um tempo... Exatamente, um tempo tão difícil quanto, ou até mais difícil, nós não podemos imaginar como vai acontecer. Assim como na época do diácono São Lourenço, ele não conseguiria imaginar que São Silvestre iria consagrar aquelas basílicas de Roma como templos para o culto do Deus vivo. Eles nunca poderiam imaginar isso. Isso para eles era uma coisa impensável. Entendeu? Então, hoje o que nós vivemos é algo muito grave. Mas nada impede que Deus possa fazer grandes milagres e grandes manifestações sobrenaturais, como fez na época da conversão de Constantino, ou na época da conversão de Clovis, que converteu todos os francos, ou na época, por exemplo, do Concílio de Trento, que eles conseguiram conter o protestantismo, que em muitos lugares tinham arrasado a Igreja Católica, e depois eles foram constituindo a igreja de novo, com bispos, com padres, como a igreja tinha antes. Ou até uma situação que podemos até imaginar de como a igreja pode ser restaurada é a questão dos símbolos do Ocidente, em que o Papa verdadeiro e os falsos foram obrigados a depor os seus cargos. Eles renunciaram, eles tiveram que renunciar ao seu cargo, se bem que um se recusou e teve que ser deposto na marra mesmo, mas o Papa verdadeiro da época, agora me escapou o nome, e mais um antipapa, eles renunciaram para eleger um Papa verdadeiro com que seja todo mundo de acordo, porque ali ninguém estava se entendendo. O próprio São Vicente Ferrer, ele apoiava o antipapa da época. Exato, porque é muito difícil às vezes você ter essa noção, né, clara das coisas diante de acontecimentos. E uma coisa que vale a pena também dizer é que em nenhum momento da história, nenhum Papa ensinou heresias. Santo Dom Bosco, Montfort, Fraternidade São Pio X, Fraternidade São Pedro, Instituto do Bom Pastor, eles também retomam todas aquelas informações falsas divulgadas pelos protestantes e pelos galicanos
contra os papas. Então, quer dizer, é nessa hora que você vê claramente como eles são anticatólicos, porque o Concílio Vaticano I, que ensina infalivelmente, já disse, de uma forma bem evidente, que nunca houve um papa herético. Ali está confirmada essa posição, que a história também nos ensina, né, de uma forma verdadeira. Agora, ao invés deles aceitarem essa informação, eles continuam ensinando as calúnias que foram inventadas para dizer que os papas ensinaram erros. Por exemplo, São Libério ou o Papa Honório. Entretanto, o que eu acho mais interessante também é que nem sequer os antipapas, veja bem, nem sequer os antipapas, eles ensinaram heresias. Quer dizer que eles eram ilegítimos por outras razões, mas não porque eles ensinaram heresia. Sim, no caso dos símbolos do Ocidente, né? Eles eram ortodoxos, eles professavam fé católica. Mas o que separava eles da Igreja Católica verdadeira eram outras razões. Exatamente. Então, por exemplo, no próprio livro do Padre Júlio Maria, que eles promovem, Cristo, o Papa e a Igreja, ali ele ensina claramente que nenhum Papa ensinou o erro e que nós devemos sempre obedecer ao Papa e sempre seguir os seus ensinamentos. E o Padre Júlio Maria ele vai mais além, né? Ele chega a defender o Alexandre VI. Ele defende Alexandre VI, exatamente. Dizia que ele pode ter tido alguns comportamentos, né, que foram reprováveis, mas o padre Júlio Maria diz que nem isso, que não é verdade o que eles dizem a respeito de comportamentos, entendeu? Então, fica evidente, né, que existe uma campanha de calúnia e difamação contra o papado. Sim. E mesmo que tenha acontecido, bom lembrar, ele não ensinou nenhum erro, né? Exatamente. Outra coisa que eu acho também interessante a gente comentar é que nesse vídeo aí do Centro Dom Bosco, eles dizem que o eclesio-vacantismo, né, que seria a nossa doutrina, prega que os ritos de ordenação posteriores ao Vaticano II seriam inválidos, então não haveria mais praticamente nenhum bispo ou sacerdote na atual igreja, na atual estrutura da igreja, excetuando raras exceções daqueles que foram ordenados segundo o rito antigo. Então aqui eu queria esclarecer, depois eu queria também que o Luciano comentasse alguma coisa, no seguinte sentido, que, primeiro, nós não ensinamos eclesio-vacantismo. Nós ensinamos que a igreja foi substituída, que a igreja está sendo eclipsada. Inclusive, o próprio Monsenhor Viganò fez uma conferência sobre isso, e eles mesmos, do Centro Dom Bosco, colocaram o vídeo dessa conferência do Monsenhor Viganò no canal deles. Então quer dizer que eles também acreditam no eclesio-vacantismo, de certa forma. E esse termo aí também é falso, né? Eles acreditam, podemos dizer, que a Igreja Católica não é esta que está representada por esses falsos papas, mas é que ela estava ali, a estrutura dela estava ali, né? Ou os fiéis dela estavam ali, e aos poucos ela foi sendo eclipsada na medida em que eles foram mudando a disciplina, mudando a liturgia, mudando a doutrina. Mas, eu ia dizendo aqui, que não é simplesmente uma questão de que, pelo fato de serem falsos papas, ou pelo fato de terem promulgado um falso concílio, que imediatamente as ordenações se tornarem válidas. Isso eu acho importante a gente esclarecer. Então quer dizer que João 23 era falso papa e as ordenações ainda eram válidas. E Paulo VI também era falso papa e as ordenações ainda eram válidas, até 68. Em 68 foi que Paulo VI promulgou um novo rito de ordenações. E esse novo rito de ordenações, principalmente a ordenação de um bispo, não corresponde de forma alguma a um rito de ordenação católico. E ele não tem os elementos básicos fundamentais, mesmo admitindo que eles tinham o direito de mudar, ele ali não tem os elementos básicos fundamentais para fazer um bispo. E é esse que é o problema. Então a gente tem que dizer, caso nós sejamos honestos e queiramos os critérios da igreja, porque é isso também que eu venho ensinando ali nos nossos vídeos, o Luciano sabe disso, que a gente não defende uma seita nem uma doutrina própria. A gente diz, olha, o critério da Igreja Católica. Se tem por aí algum padre que se diz sede-vacantista, algum bispo que se diz sede-vacantista, e que ensina uma doutrina própria, ou que exclui os outros, simplesmente dizendo, olha, eles não fazem parte do nosso grupo, então não vai neles.
Isso é seita. Isso é seita, isso não é catolicismo. E essas pessoas não devem ser seguidas com o critério certo, porque eles já não estão no critério católico. O critério católico é dizer, ó, tal pessoa, ou tal situação, ou tal doutrina a gente não segue porque a Igreja Católica assim ensinou, dessa forma, com argumentos do critério católico. Então, eu não posso excluir ninguém se eu não tiver um argumento do critério católico. Agora, se o critério da Igreja Católica me ensina que esse rito que ele fez ali, falso Papa Paulo VI, em 68, é um rito de demolição, como foi o rito da Santa Missa, né, demolido pelo rito da Missa de Paulo VI, então é claro que a gente tem que prestar atenção nesse rito e ver que, no mínimo, ele é um rito duvidoso. Você pode dizer, ele pode até ser válido, mas como que nós vamos saber, como que nós vamos receber as ordens e os sacramentos dessas pessoas se ele é um rito duvidoso, entendeu? Então, no critério católico, esse rito é no mínimo duvidoso, para não dizer que é totalmente inválido de uma forma definitiva. Sim. Se ele já é no mínimo duvidoso, a gente não pode contar com esses sacramentos. E se não podemos contar com esses sacramentos, é claro que a gente tem que dizer para as pessoas não frequentar esses sacramentos porque são inválidos. Agora, não significa, né, isso eu concordo, que a gente tem que ser sectário, que a gente tem que ser soberbo, que a gente tem que tratar mal, colocar lá, esse aí é um leigo que está vindo aí. Não, eu considero que essas pessoas têm que ser tratadas com respeito, com toda a educação, porque essas pessoas eles estão vivendo ali no contexto que eles acreditam, como Vossa Caridade diz, que é a Igreja Católica. Então, se vem um padre, né, da Igreja Moderna conversar comigo, eu trato ele como padre, tenho todo o respeito, tenho todo o acolhimento, né, mas eu tenho que dizer para ele de uma forma educada, de uma forma gentil, falo, olha, padre, como é que foi a sua ordenação? Quem que foi que te ordenou? Então, veja bem, olha, aqui ele já usou esse rito de 68, então a gente considera que esse rito aqui é um rito duvidoso, é um rito que não tem critério católico para ser considerado um rito válido. Então, seria bom que a gente procurasse um bispo ordenado validamente para lhe conferir, né, de forma sob condição, tá vendo? É tudo dentro de um critério de respeito por aquilo que ele viveu, aquilo que ele recebeu, ótimo, tudo bem, mas você tem que, para você exercer validamente, de forma inequívoca, o seu ministério, então você tem que receber esse sacramento da ordem novamente, sob a condição de que, se não foi válido, vai agora definitivamente receber essa validade, porque o rito é que conta nesse caso. Uma vez que nós já temos uma igreja cismática ali tomando o lugar da Igreja Católica, então não necessariamente eles iriam fazer as ordenações inválidas, mas desde o momento que eles inventam um novo rito, rompem com o rito católico que já tinha sido definido por Pio XII e começam a ordenar as pessoas com aquele novo rito, então a gente também não pode aceitar esse novo rito, segundo o critério da igreja, segundo aquilo que Leão XIII ensinou na Anglicanorum Chatus, né, que foi aquela carta que ele fez justamente para resolver o problema das ordenações dos anglicanos. Ora, a Igreja Católica moderna, católica entre aspas, ela é uma super igreja anglicana, não tem diferença. Então, se o Leão XIII colocou esse critério, é perfeitamente justo, né? Não é nenhum sectarismo, nenhuma soberba, a gente dizer que a gente tem que adotar esse mesmo critério, mas sempre com respeito, sempre com caridade, sempre com essa atitude de acolhimento e de verdadeira compreensão do problema, né? E não imaginando que as pessoas são obrigadas a entender tudo isso e que eles todos são heréticos, são cismáticos, são modernistas, vão todos cair no inferno. Realmente isso aí a gente não é de acordo, mas uma vez que a gente tenha esses critérios, né, a gente tem que defender também a verdade e o critério que a Igreja Católica sempre teve, sempre adotou. Né? Tem um estudo do padre Enzo Cecada sobre a questão da sagração episcopal. Ele é taxativo já, viu? Eu acredito, e é um estudo que eu acredito que é digno de credibilidade. E, aliás, eu até convido os nossos espectadores aí a pesquisarem sobre isso. Ele é taxativo. Ele conclui que realmente o rito a forma nova da sagração episcopal não produz ali realmente um bispo novo, porque um bispo verdadeiro, porque a forma usada no rito novo não significa a mesma coisa
que a forma antiga significava. Não tem uma coisa nada a ver com a outra. E mudando a forma desse jeito, é evidente que invalida o sacramento. Agora, a conclusão é que a sagração episcopal nova é inválida, totalmente inválida, enquanto que a ordenação sacerdotal é duvidosa. Então, por exemplo, o pessoal falou do padre Paulo Ricardo ali. O que a gente pode dizer sobre o padre Ricardo é um padre inválido? Não exatamente. Ele é um padre duvidoso porque quem o ordenou no rito novo foi o João Paulo II. E ele era um bispo válido. Ele é um bispo válido. Porém, como usou o rito novo, né, então a validade do padre Paulo Ricardo é duvidosa. O que a gente pode dizer é isso. Agora, pressupor que a gente considera o batismo do modernismo inválido, aí, pelo amor de Deus, né? Aí é uma falta de catecismo básico mesmo. Porque até um pagão pode batizar validamente. Exato. Até um ateu pode batizar validamente. Isso a gente sempre procura lembrar, né? Que o batismo e o sacramento do matrimônio, ele é válido, mesmo realizado por essa igreja moderna, desde que siga o critério básico, né? O batismo é água com a fórmula. O matrimônio é a pergunta para você ver se essa pessoa aceita a outra dentro do critério, né, de seguir por toda a vida, com a fidelidade e tudo, né? Então, quer dizer, realmente isso daí mostra que eles não estão querendo debater na sinceridade de cada assunto, né? E é bom outra coisa que eu acho interessante... E o matrimônio, ele é válido como contrato natural, mesmo nas religiões pagãs, mas como contrato natural. Se um casal pagão se converter, ele tem que, claro, elevar... Tem que legitimar aquilo ao sacramento. Sim, mas de alguma maneira é válido por lei natural. Exato. Agora, ele também afirma ali nesse vídeo que nós somos intemperantes e que a gente fica obcecado. Quer dizer, que só fala nisso como se a salvação da alma dependesse de dizer que Bergoglio não é papa. E como se não tivesse outro assunto e que isso fosse a coisa fundamental, que se a pessoa acha que Bergoglio é papa, então ela vai para o inferno, quem já viu que ele não é papa não vai para o inferno. Quer dizer que coloca assim de uma forma ridicularizando, né? E colocando essa questão ali. Então eu queria explicar o seguinte, que nós poderíamos fazer muitas conferências falando de muitos outros assuntos, mas esse assunto realmente é um assunto importante, eu considero fundamental. Por quê? Justamente porque quando a gente estuda a doutrina católica, a gente percebe a importância do catolicismo, a gente percebe a importância do papado. O Papa é fundamental, o Papa é realmente o chefe, ele é o mestre da fé, ele é o chefe da cristandade. E os próprios inimigos da igreja perceberam isso. Então os inimigos da igreja, o que eles fizeram? Falaram, ó, nós nunca vamos conseguir destruir a igreja católica enquanto a gente não chegar no Papa. Nós temos que ter um Papa conosco, né? Então, para eles, para os maçons, para os judeus, para todos aqueles que detestam a igreja católica, era necessário ocupar o trono de Pedro. Então foi ali que eles colocaram uma pessoa ocupando o trono de São Pedro, como diz no Exorcismo de Leão XIII, né? Ali onde estava a cátedra da verdade, ali eles colocaram o trono das suas abominações. Então isso está bem evidente, né? E esse plano existia desde um século antes, porque na Conjunção Anticristã está escrito isso. Exatamente. Então isso foi um plano colocado em prática, né? Foi um plano ostensivo de infiltração colocado em prática. Então quer dizer que quem era obcecado e ostensivo eram os inimigos da igreja, para conseguir um papa do lado deles. Né? Monsenhor de Segui, ele ensina isso no seu A Revolução Ensinada aos Jovens. Ele fala também desse plano de colocar alguém na casa de São Pedro. Naquela época, claro, né, o Monsenhor de Segui e o Monsenhor de Lacy, eles eram otimistas, né? Eles achavam que isso não ia acontecer. Mas infelizmente o tempo provou o contrário, né? É claro, e conseguiram. Claro que colocam a pessoa no lugar como se fosse um papa, mas diante de Deus, que a gente sempre explica, né? Ele se veste de papa, ele se apresenta como papa, mas diante de Deus ele não é papa. E isso é importante por quê? Porque se nós devemos obediência a um papa,
nós sabermos que ele não é Papa legítimo, já nos alivia na medida em que nós não somos obrigados a obedecê-lo, obviamente. Depois, já nos alivia também para nós sabermos a divisão de uma igreja verdadeira que sempre pregou de forma infalível a fé e a moral, e de uma nova igreja que não prega a fé e não prega a moral verdadeira, e além disso prega erros. Então a gente tem que saber essa divisão para a gente não seguir aqueles ensinamentos que são erros. Ora, se eu estou livre de um papa falso e dos seus falsos ensinamentos, então é muito mais fácil eu me salvar, basta que eu seja fiel à Igreja Católica e que eu procure viver em estado de graça. Agora, se uma pessoa está dentro dessa trama e dentro dessa confusão, como que essa pessoa vai ter muito mais oportunidades, né, para poder ela cair nas artimanhas do demônio e possivelmente até perder essa salvação? Então quer dizer que para nós é um assunto realmente importante, mas não significa que nós somos obcecados nisso e que a gente só vive disso. Mas significa que é realmente um assunto fundamental, é um assunto que pode ser provado com a doutrina da igreja, para qualquer leigo e qualquer pessoa com o mínimo de inteligência, com o mínimo de interesse. Então, eu acho que isso daí é uma coisa importante da gente dizer também, para não dar a impressão de que nós estamos formando uma seita de loucos que simplesmente combatem uma pessoa que se chama Francisco ou Bergoglio, mas nós estamos simplesmente defendendo o catolicismo e o papado. E estamos denunciando, pela doutrina do catolicismo e do papado, esses impostores que ocuparam a estrutura da Igreja Católica para enganar e para destruir de tal maneira que, ferido o pastor, como diz a Escritura e como diz o exorcismo de Leão XIII, as ovelhas se dispersassem. Então nós hoje somos ovelhas dispersas e por isso que a gente se sente na obrigação de orientar as pessoas para eles não se perderem nesse caminho, nessa confusão completa que nós estamos vivendo atualmente, né? Sim, e claro, né, também não pensar que somos também os sectários que excluem as pessoas. Não, queremos acolher todo mundo, só que unir as pessoas na verdadeira fé, né, no mesmo redil. Isso, porque... e no combate verdadeiro, né? Porque alguns da fraternidade ou do IBP, etc., eles dizem, não, o combate é pela missa. Mas a gente se deu conta que não basta a missa. Se você tem a missa tradicional, mas você tem ali os erros, as heresias, o modernismo, o liberalismo, você não consegue chegar nunca no catolicismo, você não consegue nunca. Na época do Vaticano II, todos os padres rezavam missa tridentina. Exato. Então, e eles caíram em tudo aquilo, né? Bom, mas enfim, eu agradeço muito, Luciano, pela sua atenção, a sua amizade e pela disposição em conversar conosco aqui sobre esse tema, porque na medida em que a gente debate, né, faz aqui uma coisa em duas pessoas, a gente consegue falar disso de uma forma mais tranquila, mais espontânea, né, e mostrar para aqueles que estão realmente interessados em conhecer a verdade do cristianismo, do catolicismo, que nós somos católicos, nós somos refratários sim, porque não reconhecemos a impostura do Vaticano II e dos seus falsos papas, mas nós não temos a intenção, e não estamos de forma alguma, rompendo com a igreja, nem rompendo com os verdadeiros papas. Ao contrário, nós estamos sendo fiéis a Jesus Cristo, aos apóstolos, a todos os papas verdadeiros de todos os tempos e à Igreja Católica. E se alguém é contra a nossa posição, mesmo escutando todos esses argumentos, que aceite debater conosco, que nós estaremos sempre felizes e contentes de discutir com essas pessoas, não é isso? Sim, exatamente. Estamos sempre prontos também a debater, ensinar, esclarecer para quem tiver dúvida, né? Se quem tiver objeção que apresenta os argumentos, ficaremos contentes de analisar com seriedade, diferente de certas pessoas que fazem esse espantalho aí conosco. Agradeço o convite, reverendo, pela participação dessa gravação. E aqui não estamos querendo condenar o Santo Dom Bosco de maneira alguma, mas um convite a eles reverem a posição deles, estudar a nossa, pelas fontes primárias mesmo, né?
eles têm muitos trabalhos bons, como eu disse. Tem até amigos lá, porque eu já fui desse meio também. Eu já trabalhei pro TED Talk, etc e tal. Então, eles têm muitas aulas interessantes, muito bom conteúdo, porém, eles têm esse erro em que eles permanecem ainda, e a gente convida para analisar com seriedade, com maior seriedade, quero dizer, os nossos argumentos, a nossa posição. E fica o convite também para todos aqui, porque eu sei que todos querem ser católicos, todos querem seguir a doutrina, agradar a Deus. Então, fica aberto esse convite para repensarem. Ok, muito obrigado então, Luciano, pela sua atenção aqui, pela sua participação nessa nossa conversa. E então que Deus possa abençoar todas as pessoas também que estão nesse caminho, nessa busca, né? E que pela intercessão de todos os papas, todos os santos papas da história, especialmente também de São Pedro, que nós possamos receber de Deus a graça de uma verdadeira e sincera conversão ao catolicismo e de uma busca sincera de ajudar a Igreja, de batalhar pela Santa Igreja, pela fé, pela verdade, até o dia em que Deus se dignar nos ajudar e nos enviar o remédio contra todos esses males, né? Então, que ele seja bendito para sempre. E obrigado, Luciano. Então, fique com Deus. Um abraço para todos. Amém.